situação econômica caótica, me angustia desemprego, me angustia folha salarial carregada, falta de competitividade no mercado e me angustia, tanto quanto o passado, o futuro do imposto sindical obrigatório. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estava nervoso e falou no calor do momento. Olha, aqui tá um incêndio. Falou no calor do momento em relação ao novo imposto sindical, que deve voltar após ser extinto pela reforma trabalhista de 2017. Uau, isso me lembra um show do Juca Chaves. Acho que com 6, 7 anos, ele botava uma tartaruguinha e cantava: esse é um país que vai... É um caranguejo. E o caranguejo andava para trás. Esse é um país que vai para frente. Recentemente, Lira disse em entrevista que a retomada de uma cobrança nessa linha não passa no Congresso. Mas o Luiz Marinho falou, não, ele disse isso porque ele estava nervoso. Vamos ouvir a sonora do Luiz Marinho? Posiciona sobre o calor do momento ali. E, eventualmente, depois você viu tantas vezes o Lira falar isso não vai, depois agora vai, porque mudou de curso para lá e para cá. Faz parte do processo democrático. Daniel José, você acha que com mais emenda parlamentar pode diminuir o nervosismo do Lira? Olha, eu acho que nesse caso é uma pauta extremamente polêmica, ideológica, e o ministro Luiz Marinho não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele não tem o termômetro do Congresso, ele não sabe como são as dinâmicas na Câmara dos Deputados, ele não tem, assim, a mais... Sim, superficial ideia do que ele está fazendo. Quando ele vira pro Arthur e fala que o Arthur Lira falou algo no calor do momento, ele está já imediatamente, politicamente, comprando uma briga com o Arthur Lira, que é tudo aquilo que o governo não quer fazer num momento como esse. Então, eu não duvido que em poucas horas, se esse assunto se aprofundar e se agravar, em algum momento o Lula vai ter que vir descredibilizar o Luiz Marinho e coisa do tipo, o cenário andar. Agora, é impensável em 2023 a gente imaginar a ideia da volta de um imposto sindical de 2 a 3 vezes maior do que era no passado. Isso, assim, é o retrato de muitos dos atrasos. 3 dias e meio por ano, né? 3 dias e meio por ano. Um dia por ano. É um dia. Agora quer passar para 3 dias e meio por ano. Querem agora passar para 1%. Como o número de dias de trabalho do ano são 252 dias, seria 2,5 vezes maior. Então, ou seja, é uma afronta diante de tudo aquilo que a gente vê no Brasil, essa estratégia do Ministério da Economia de, ao invés de cortar gastos, vir com um arcabouço fiscal e com regras fiscais que autorizam o aumento de despesas desde que haja um aumento ainda maior de receitas. Ou seja, o Estado brasileiro já é pesado, a gente já paga assim, trilhões e trilhões de reais em impostos e ainda assim o governo busca cada vez mais arrecadar mais, tornar o Estado mais pesado e fazendo com que tudo isso pese nas costas de quem trabalha e de quem quer tudo na vida, menos mais um imposto sindical para ter que pagar. Ricardo Rô, sabe o que aterroriza nisso? Será que é o início de uma moto niveladora passando em cima da liberdade de trabalho, de liberdade de empreendedorismo e começando a carregar a folha salarial? Vamos lembrar que os Estados Unidos da América se desindustrializaram nos últimos 30 anos, importando bens do sudeste da Ásia. Vamos ter um país competitivo, que gere emprego, que as empresas cresçam, ou vai ser essa visão socialista de um capitalismo capenga? Capês, é a esquerda sendo a esquerda, não tem segredo aí. É eles querendo tirar do bolso do trabalhador para dar para meia dúzia de sindicatos. Não tem espaço mais para imposto no Brasil. Não podemos aceitar mais imposto no Brasil. Já estamos perto dos 40%, estão tirando o seu dinheiro do seu bolso, querendo dar para pequenos grupos. Você gosta do seu sindicato, o sindicato faz um bom trabalho, associe-se a ele voluntariamente, contribua com ele voluntariamente. E tá tudo certo, e vai dar tudo certo. Agora, tirar compulsoriamente o
seja, trazer mais um imposto para tirar do bolso do trabalhador e dar para pequenos grupos para fazer shows aí como se acontecia antigamente, para bancar viagem de líderes sindicais ou até para financiar pautas político-ideológicas, não. É só mais uma forma de tirar o dinheiro do bolso do trabalhador e nós não queremos e não aceitaremos mais isso. Óbvio que o ministro Luiz Marinho está jogando pro time dele, para a torcida dele, e ele quer exatamente isso, colocar um pouquinho de panos quentes ali, porque a galera dos sindicatos não gostou da fala do Lira, dizendo que não tem mais espaço, que não dá para fazer, e o Luiz Marinho está passando o pano, mesmo a contragosto do governo, porque o embate com o Lira agora é tudo que o governo não quer. Então ele está fazendo o papel dele para dar uma arrefecida ali nos líderes das centrais sindicais que querem esse dinheiro desesperadamente, porque a arrecadação dessas centrais despencou depois que acabou essa obrigatoriedade, e aí a gente demonstra que o cidadão trabalhador não quer isso, porque senão ele voluntariamente daria a sua contribuição associativa aos sindicatos. Não dá para ter mais imposto no Brasil. Marcelo Suano, e aí, você que é um liberal convicto, o que você acha de imposto sindical obrigatório, carga trabalhista carregada, imposto adoidado, o governo gastando uma fortuna e buscando zerar o déficit, equilíbrio fiscal? Então, se eu ganho 10 e gasto 50 e eu quero terminar o ano zeradinho, eu vou ter que arrancar 40 de alguém, né? E aí, Suano? Acho que são 3 pontos. O primeiro ponto é em relação à existência de sindicatos. Eu, particularmente, sou a favor da existência de sindicatos. O sindicato, ele é uma instituição social, ele é necessário para que grupos, segmentos, trabalhadores, se bem que trabalhador para mim é todo mundo, empresário é trabalhador também, vamos dizer esses funcionários, que agora criou-se a moda de dizer colaborador, na realidade é funcionário, tá? Os funcionários possam ter capacidade de interlocução, tenham capacidade de se defender, ele não tem capacidade de contratar um advogado, o grupo unido poderia contratar um advogado. O que eu sou contra? Que haja uma lei que obrigue, como o Ricardo falou, haja uma lei que obrigue que o trabalhador tire parte do seu dinheiro para dar para o sindicato. Supostamente, sabendo que aquilo é muito pouco e os benefícios serão muito grandes, porque o sindicato vai trabalhar supostamente para os trabalhadores ou para os funcionários ou para aquele segmento que ele está trazendo recursos. Primeira coisa, sou contra isso. Eu acho que o sindicato deveria ser como uma associação. Você entra para a associação, você se inscreve na associação e você diz qual é a contribuição que você vai ser dada, calculando, coordenando e fazendo um contrato. É um contrato livre que lá está. Isso, se assim for feito, nós conseguimos resolver o outro problema que os sindicatos têm, em especial no Brasil. Que sindicato aqui, como eles precisam ter uma legislação que obrigue que o trabalhador dê dinheiro para ele criar a sua diretoria e viver essa diretoria dos recursos que o trabalhador lhe dá, o que é que ele faz? Ele fica bajulando partidos políticos. Muitas vezes não precisa nem ser um partido de esquerda, pode ser um partido de direita. Ele fica bajulando o partido político e torna-se o sindicato um braço do partido político, tornando-se ele um instrumento de mobilização para ganhar partidos políticos e se permanecer no poder ou alterar uma ordem em seu benefício e não em benefício da sociedade ou do trabalhador propriamente dito. Aí é que eu sou contra. Mano, querido, você acha que sindicatos muito ricos, independentemente de ajudar o trabalhador ou não, e vão enriquecer com a volta do imposto sindical obrigatório, pode significar mais pressão e menos ambiente para os empresários no Brasil? Sim, e pode significar também menos instrumentos efetivos para o trabalhador se organizar. Por quê? Porque quando você transfere recursos para uma elite sindical, para dirigentes que não dependem de convencer o trabalhador a voluntariamente contribuir com o sindicato, o que você faz é empoderar esta elite dirigente. E, portanto, você torna mais difícil a vida daquele que eventualmente discorda da direção do sindicato. Essa lógica é também a lógica patrimonialista, que é o grande problema do Brasil, que é justamente a captura de recursos de uma parcela da sociedade para ficar restrito ao julgamento da outra. Nós precisamos ter sociedade civil ativa, e isso inclui sindicatos, mas de forma livre, ou seja, as organizações da sociedade civil precisam se financiar convencendo as pessoas a contribuírem com o seu próprio trabalho, porque só assim, de fato, elas serão representativas daqueles sindicalizados. Não é à toa que o fim do imposto sindical com a reforma trabalhista do governo Temer diminuiu em 98% a arrecadação dos sindicatos brasileiros, porque no lugar de representarem
de fato, o interesse do trabalhador sindicalizado, os sindicatos estavam aos interesses dos dirigentes que controlam o orçamento. Mano, carga trabalhista pesada, folha onerada, sindicatos fortes, governo que gasta muito, Sistema tributário complexo. sistema tributário complexo,